Você sabe o que é um condômino antissocial? Se não sabe, fique aqui para saber. Se já conhece, fique aqui também para saber quais são as medidas adequadas quando se deparar com um. Olá, eu sou Daniela Dermínio, advogada pós-graduanda em Direito e Gestão Condominial, e hoje vamos falar sobre um assunto que é problema em vários condomínios, o chamado condômino antissocial ou condômino nocivo. Todos sabemos que a convivência em condomínio muitas vezes não é tão simples, e mesmo havendo autonomia do direito de propriedade por cada unidade de apartamento, é complicado, né? Esses problemas sempre ocorrem porque há deveres e direitos que ultrapassam o usar e o fruir. Aqui vou citar algumas situações que podem caracterizar esse condômino. Quando nos deparamos com um vizinho extremamente barulhento, é um exemplo. Não esperamos que esse vizinho barulhento cesse absolutamente todo e qualquer ruído vindo da sua unidade, vivendo num silêncio absoluto, até porque isso é impossível, não tem jeito. Por isso, precisamos conhecer qual é o verdadeiro limite de ruídos que pode ser considerado normal e algumas regrinhas. Muitas vezes temos um vizinho que tem uma audição super sensível de um lado, que se incomoda com qualquer ruído, e de outro lado há sempre um vizinho barulhento que acha que nunca está incomodando a ninguém. Antes de continuarmos, precisamos saber o que de barulho e quais são os horários em que ele deve ser tolerado. E para isso é imprescindível que o morador conheça a convenção do seu condomínio e o regulamento interno, pois geralmente é lá nesses dois documentos que estão estabelecidas todas as regras gerais que deverão ser respeitadas por todos os moradores daquele condomínio. Normalmente, esses condomínios residenciais toleram barulho das 8 até as 22 horas, mas de qualquer forma vale a pena confirmar ao certo qual é o horário estabelecido no seu condomínio. Com relação ao tipo de barulho, é importante a gente entender e ter claro que as atividades domésticas devem ser toleradas, não tem como não tolerá-las, desde que não extrapolem ao bom senso. Por exemplo, se há crianças ou bebê em casa, é normal que eles chorem, mas não é normal que os pais ou que a babá gritem o tempo todo. Percebam como o bom senso é primordial. Afinal, não há como impedir que um bebê chore, mas há como um adulto se controlar para não gritar dentro da sua unidade e incomodar seus vizinhos todos. No que se refere à limpeza da casa ou do apartamento, é normal que tenham eletrodomésticos, eletrônicos ligados dentro do horário permitido, mas mesmo assim tem que ter cautela, por exemplo, quando for arrastar móveis. Mesmo que esteja dentro do barulho permitido, evita barulho excessivo, sempre que possível, né? Minimiza ao máximo. Vou compartilhar aqui uma experiência. Nós temos amigos que moram na Suíça e quando eles moravam no apartamento, tinha como regra o condomínio que eles moravam a proibição de lavar louça no período da noite. Eu não lembro bem se era permitido até às 18 ou até às 20 horas, não lembro ao certo. Então, ainda que eles quisessem deixar a cozinha arrumada para o dia seguinte, a cozinha do jantar, isso não era permitido. E segundo eles, nunca souberam de desrespeito à norma. Agora, voltando aqui para a norma brasileira, quando o problema do barulho é recorrente, pode-se tentar resolver com o diálogo. Melhor forma, né, gente? Se a gente sabe conversar, a gente precisa tentar resolver os problemas conversando. No entanto, quando o barulho ultrapassar completamente os limites dentro do considerado normal e não for possível resolver de forma amigável com diálogo, pode-se aplicar a multa por condômino antissocial, prevista no artigo 1337 do Código Civil. O valor dessa multa varia entre uma cota condominial, podendo chegar a 5 cotas, dependendo da gravidade da reiteração das faltas, né? E em caso de reincidência, conforme prevê o parágrafo único desse mesmo artigo, pode ser aplicada, olha só, a multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas. Pensa, pagar 10 vezes o valor que paga mensalmente. Cabe, então, evidenciar que o barulho que o vizinho faz esporadicamente não se enquadra nessa concepção de condômino antissocial. A gente tem que tolerar. O condômino antissocial é aquele que a vivência não é compatível com as regras de civilização mais elementares. Não tem como conviver com ele. O seu mau comportamento reiterado, ou seja, repetido, torna incompatível a coexistência dentro do mesmo espaço. Para esse condômino antissocial, conforme vimos, a multa que pode chegar a até 10 vezes o valor da cota condominial, ou seja, olha só, se a cota mensal é de R$800, o morador que for multado pelo comportamento antissocial pode ter que pagar R$8.000, se for aplicada essa multa a ele.
Há juristas que discordam dessa penalidade. Então, eu tô falando isso aqui porque a gente tem que entender os lados, né? Então, tem juristas que, embora a lei preveja, eles não concordam porque eles pensam que a multa não é capaz de tornar um comportamento contrário com o que é admitido por um determinado grupo num comportamento compatível, simplesmente pelo pagamento dela. Então, para concluir a questão da multa, esclarecemos que para sua aplicação, de acordo com o artigo 1337 do Código Civil, deverá haver deliberação em assembleia. Atenção, olha só, com 3/4 dos condôminos. E quando houver comportamento antissocial reiterado perante nova deliberação assemblear, é que poderá haver aplicação de multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à cota condominial, permitindo ao condômino antissocial o direito de defesa na Assembleia. Então, a Assembleia impõe essa multa, né, com deliberação de 3/4 dos condôminos, multa de 10 vezes o valor da cota condominial mensal, e esse condômino que recebe essa multa, que é considerado o condômino antissocial, ele tem o direito de se defender lá na Assembleia. Cabe frisar que não é simples ou fácil conseguir o voto de 3/4 dos condôminos. Imaginem um condomínio edilício com 100, 200 unidades, por exemplo. Tem que votar a favor pela aplicação da multa 150, que são 3/4, 150 condôminos. Então, muita gente tem que participar dessa assembleia e votar nesse sentido, né? Claro que há casos que são tão terríveis que acontece. Soubemos de um caso, olha só que coisa, presta atenção. Soubemos de um caso em que num condomínio de alto padrão, numa capital brasileira, o morador começou a fazer festas reiteradamente em sua propriedade. Foi então aplicada a multa de 10 vezes, hein? E o seu advogado e ele foram falar com o síndico perguntando se já poderiam deixar uma próxima multa paga, porque esse morador tinha intenção de fazer mais uma festa e já queria acertar isso. Dá pra deixar claro aqui que dinheiro para ele não era problema, né? E fica evidente que a multa não cumpria a finalidade educativa, pedagógica, como a gente costuma chamar, que era desejada. Ou seja, o morador não se importava em pagá-las, desde que pudesse continuar a realizar as festas. Coube, então, a sensatez do gestor, respaldado pelo advogado do condomínio, para buscar outra forma para resolver aquele problema, né? Já que a multa absolutamente não resolveria a questão. Há países que admitem, vejam bem, a exclusão definitiva ou temporária do condômino antissocial, mas não admitem a perda da propriedade. Isso aqui no Brasil também, nós vamos chegar lá, vocês vão ver. Assim, no caso de exclusão, o morador excluído poderá não poderá, na verdade, né, morar em sua residência. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então, se for dada a ele a exclusão, ele não pode morar na sua propriedade, mas ele pode vender, alugar, doar, ceder gratuitamente, enfim, só não pode nela residir. Eu encontrei uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que cita que na Alemanha a norma permite a venda obrigatória da propriedade nesses casos. Na Argentina é permitido o sequestro de apartamento no caso do condômino nocivo. No México, o condômino antissocial pode ser obrigado a alienar sua propriedade em asta pública, ou seja, a propriedade dele vai a leilão, ele querendo ou não. Na Suíça, a lei autoriza a exclusão do condômino e a venda judicial da unidade. E no Uruguai, é autorizada a remoção dos inquilinos nocivos. No Brasil, então vamos vir aqui para o Brasil. Embora a lei não disponha sobre a exclusão do condômino antissocial, então a lei não traz nada sobre exclusão, só traz sobre a aplicação da multa. Verifica-se na jurisprudência um progresso nesse sentido, sempre por meio de ação judicial, claro. Dessa forma, o condômino que está em tempos de ser excluído poderá se defender, baseado nos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório. Aqui não podemos deixar de citar a interpretação legalista de alguns juristas, que não concordam com essa penalidade, já que não há sua previsão na legislação condominial. Então tem juristas aí que acreditam que, como não tem essa previsão na lei condominial, não pode ser aplicada a exclusão. Só pode ser aplicada a multa porque está na lei.
Para esses juristas, a única sanção possível é a aplicação da multa, né? Há, no entanto, casos raros em que o condômino é considerado tão antissocial que a convivência com ele passa a ser insuportável. Nessa conjuntura absoluta, o condomínio pode sim ajuizar uma ação para retirar o condômino dessa convivência no condomínio. Nesse caso, como dissemos há pouco, ele continuaria dono do imóvel, mas não poderia mais morar lá. Para obter êxito nessa ação, o condomínio precisa contar com uma boa assessoria jurídica, deve já ter aplicado todas aquelas multas previstas na lei, advertências previstas na convenção de condomínio, no regulamento interno. Além disso, é muito importante conseguir provar a conduta alegada como antissocial, bem como demonstrar a forma que o comportamento antissocial prejudica os demais condôminos. As provas podem ser por diversos meios, isso não importa, né? Pode ser testemunho, que é o que mais tem dos demais vizinhos, fotos, reclamações no livro de ocorrências também é fundamental, filmagens ou qualquer outro meio que comprove o comportamento inadequado do condômino antissocial e a incompatibilidade dele com a vida em condomínio. No Brasil, como não é de costume a expulsão do morador, há poucas decisões nesse sentido. Trouxemos aqui uma decisão bastante famosa e que apela para a comoção e indignação social, porque é terrível, olha só. Trata-se de um morador que abusava sexualmente de suas empregadas. Segundo consta nos autos do processo, o morador tinha uma conduta antissocial contumaz, ou seja, que se repetia, era habitual. Havia graves indícios de crimes contra a liberdade sexual, redução à condição análoga de escravo. De acordo com as acusações, ele aliciava candidatas ao emprego de doméstica com salários acima do mercado e, por vezes, as mantinha presas e incomunicáveis em seu apartamento. Uma vítima alegou ter ficado presa e incomunicável por mais de 15 dias com ele em seu apartamento. Olha que terror! Durante um ano, passaram por lá mais de 100 mulheres candidatas ao emprego de doméstica e muitas delas saíam relatando maus tratos, agressões físicas, verbais, assédios sexuais. Além disso, algumas relataram que o senhor reteve... era um senhor de, acho que se eu não me engano, 78 anos na época. Ele reteve os documentos e não pagou corretamente conforme prometido pelos dias trabalhados. Não bastasse tudo isso, o condômino processado agiu da mesma forma com outros condôminos lá do condomínio dele, inclusive com uma menor que na época tinha 16 anos. Com tudo isso, a decisão reconhece que, embora a legislação brasileira não preveja nada sobre a possibilidade de expulsão do condômino proprietário, tal previsão legal não se faz necessária, uma vez que, em se tratando de regra aplicável às relações privadas e não havendo expressa previsão legal, não há vedação para sua prática, adotando-se as medidas necessárias, no caso, o pedido judicial. Demais disso, a possibilidade da expulsão do proprietário condômino encontra amparo no direito comparado. Nos países como Argentina, Espanha, aqueles que eu já citei antes, né? Também há previsão na lei para expulsão temporária. Na Alemanha e na Suíça, previsão de expulsão definitiva. Lá na França e na Itália é possível a expulsão desde que ela esteja prevista na convenção do condomínio. Essa decisão também considerou que, com todo esse histórico, a multa não seria capaz de adequar o comportamento do morador, devendo então ser aplicada a sanção pretendida pelo condomínio, que ajuizou a ação, ou seja, a exclusão do condômino antissocial. Quanto ao direito de propriedade, direito constitucional que diz que a propriedade precisa ter função social, vislumbra-se nesse caso um claro desvio de finalidade de sua função social. Muito pelo contrário, né? A propriedade servia era como instrumento para a prática de atos ilícitos, civis e até trabalhistas, transbordando assim os limites dos seus próprios direitos, atingindo a coletividade. Por isso que há esse lado de que, mas o direito à propriedade, direito constitucional à propriedade, nesse caso ele não exercia o direito à propriedade como a Constituição Federal prevê, né, com uma finalidade, função social. Dessa forma, nesse julgado, entendeu-se que a Assembleia, com um quórum especial de 3/4, poderá deliberar por pleitear judicialmente a interdição do uso da unidade habitacional por parte do condômino. E a decisão ressaltou que, para punir o condômino por seu comportamento,
seja com a multa de 10 cotas ou com a exclusão, não basta que a sua conduta seja proibida pela convenção do condomínio. Seus atos devem causar incompatibilidade de convivência com os demais moradores. Nesse caso, acho que ficou bem comprovado que causava, né? Por isso, entenderam que o condômino que causa transtornos insuportáveis pode ser proibido de ingressar no condomínio, uma vez que sua conduta não atende à função social da propriedade, como eu já disse, e prejudica gravemente o direito de propriedade dos demais. Essa decisão foi bastante clara para nos mostrar o quão grave foi a atitude do condômino antissocial para que ocorresse a sua expulsão. Volto a falar. Não bastam atitudes desagradáveis para que o condomínio promova ação de expulsão. É necessário que já tenha sido aplicadas as multas previstas no Código Civil, com direito de defesa em assembleia, né? Então a assembleia com 3/4 dos condôminos delibera por aplicar a multa de 10 vezes o valor da cota condominial. O condômino antissocial pode lá se defender na assembleia mesmo. E se nada disso mudar o comportamento desse condômino, aí sim, com o voto de 3/4 dos condôminos também, porque se a lei exige o quórum especial de 3/4 para aplicação dessa multa de 10 vezes o valor da cota, também fica óbvio que para pleitear a expulsão dele do condomínio também precisa ter esse quórum especial de 3/4 dos condôminos. Aí sim é possível ajuizar a ação pleiteando a sua expulsão. Outro exemplo, também bastante interessante, que trazemos é uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal sobre um condômino antissocial que praticava diversos comportamentos abusivos, tais como barulho excessivo, agressões físicas, verbais contra todos os demais condôminos, né? Estacionamento irregular nas dependências internas do condomínio, estacionava de qualquer jeito na vaga para deficiente, ele não tinha. Então, inobservância da proibição de adentrar os restaurantes com seu animal de estimação, desrespeito às exigências da vigilância sanitária, as normas de uso da piscina, uso de drogas ilícitas dentro da sua unidade, mas que exalava o cheiro pro resto do condomínio. Além disso, ele tomou posse dos equipamentos de segurança sem autorização do condomínio, entre outras coisas. O morador nocivo praticava os atos abusivos e antissociais com habitualidade, ou seja, foram reiterados comportamentos nesse sentido durante anos, mesmo após a aplicação de incontáveis multas pecuniárias. Então, eles utilizaram o artigo 1337 do Código Civil várias vezes, aplicava a multa com a deliberação em assembleia, e mesmo assim ele continuava repetindo esses comportamentos antissociais, e mesmo após ter contra si uma sentença judicial com a proibição de realização de festas e eventos fora das regras estabelecidas no condomínio. Olha só, gente, vejam bem. Antes dessa decisão que a gente está falando agora, o condomínio já tinha ajuizado outra ação contra esse mesmo condômino, ensejando a determinação judicial para que ele se abstivesse dos comportamentos nocivos. Então, vejam bem, o condômino não tinha todo esse histórico, que é grande, hein? Essa decisão que estamos tratando agora reconheceu que o morador queria impor suas atitudes desrespeitosas e antissociais em detrimento do sossego e dos direitos da personalidade e da propriedade dos demais condôminos. Reconheceu também que restou demonstrada a incapacidade do réu de conviver em comunidade. Dessa forma, a decisão do recurso de apelação manteve a sentença de primeiro grau, que impôs a exclusão e a proibição do condômino antissocial de adentrar o condomínio. Então, olha só, foi mais uma decisão de exclusão do condômino antissocial. Os julgados que trouxemos aqui mencionam como amparo para a decisão favorável à exclusão do condômino antissocial o enunciado 508 da 5ª Jornada de Direito Civil, que depois eu vou digitar e colocar abaixo, porque eu não esqueci de trazer ela aqui. Mas esse enunciado diz que quando a sanção pecuniária for ineficaz para a garantia fundamental da função social da propriedade, e quando houver abuso do direito e tal, isso tudo justifica a exclusão do condômino antissocial, desde que tenha tido assembleia antes, prevista no artigo 1337 do Código Civil. Então, é nesse sentido, esse enunciado, ele dá essa possibilidade.
Assim, encerramos essa aula, eu vou chamar de aula, né? Verificando que, embora não exista previsão na norma brasileira, há sim a possibilidade de exclusão de um morador que não se enquadra ao perfil de convivência em comunidade no condomínio, desde que após todas as tentativas possíveis na esfera administrativa, né, como a aplicação da multa, eu tô vendo que o tempo tá acabando. O condomínio, então, poderá pleitear a exclusão com ajuizamento de ação com as devidas comprovações do comportamento nocivo e aproveitamos para ressaltar que não bastam atitudes em desacordo com as normas do condomínio. É imprescindível que essas atitudes causem danos à coletividade. E aí, você que chegou até aqui, o que achou sobre esse tema? Ajudou de alguma forma? Você conhece alguma situação que poderia caracterizar o condomínio antissocial? Deixe aqui seu comentário.